Carlos também, e aí você, lógico, você tem lembranças também de quando você encontrava com o mestre Carlos, que não foi o seu professor, foi o mestre Hélio, mas você conversou com ele, você sentia a energia dele, aquela coisa toda. Era também uma, vamos colocar assim, uma figura que você olhando assim, você via uma áurea diferente também, era uma pessoa que tinha algo a mais, assim como o mestre Hélio, no sentido espiritual, uma áurea grande, assim, você sentia isso, estando Sem perto dele? dúvida, sem dúvida. Eu tive contato com ele mais na infância, né? Eu era criança. E eu já sentia o carisma dele, né? Muito simpático, muito agradável, e sempre aquela coisa de pegar em você, transmitir confiança, campeão, como você está bem, como você está forte, né? Eles tinham essa coisa de transmitir positividade, confiança, e colocar você para cima. E o grande mestre Carlos Gracie, sempre que me via, fazia isso. Ele sabia fazer você se sentir bem, estando perto dele. Mas eu aprendi mais sobre o grande mestre Carlos Gracie no convívio com o irmão mais novo dele, com o grande mestre Hélio, e com o meu pai, que sempre o citavam, né? Ele foi um grande visionário, que pôde vislumbrar tudo isso lá atrás, pôde ver no jiu-jitsu essa ferramenta maravilhosa, e ele colocou isso no início. Eu estava outro dia lendo um artigo de 1931 do jornal, onde o Carlos Gracie deu uma entrevista e falou o ideal dos irmãos Gracie. Quer dizer, qual é o ideal dos irmãos Gracie? Ele disse, não é ensinar o jiu-jitsu como luta, e sim como uma ferramenta de defesa pessoal. E nós não lutamos pelo dinheiro, nós lutamos para demonstrar a eficácia, a eficiência do jiu-jitsu. E às vezes esses desafios da família Gracie são mal compreendidos, como se fosse uma coisa de arrogância, ou de falta de educação, ou de respeito, mas não era nada disso, era uma atitude científica. Eles estavam querendo comprovar a eficiência do jiu-jitsu para o duelo, para um confronto entre dois indivíduos, para saber qual era a arte marcial mais eficaz nesse sentido. E essa foi uma missão de vida deles. Então, quando eles desafiavam, era até uma forma de respeito, né? De falar, você está se apresentando como um grande lutador, então vamos provar, vamos ver o que funciona, o que não funciona. Então era nesse espírito que eles lutavam, e não no sentido profissional para poder ganhar dinheiro. A profissão deles, que eles acreditavam, era de professor, de dar aulas de jiu-jitsu, de transformar a vida das pessoas através do jiu-jitsu. E um jiu-jitsu amplo, não é um jiu-jitsu só de luta física, né, de defesa pessoal, mas um jiu-jitsu de filosofia de vida. E essa foi uma filosofia que foi fruto de uma pesquisa muito importante que o grande mestre Carlos Gracie fez, de alimentação, espiritualidade, né, das questões morais. Então, e passou isso para o grande mestre Hélio Gracie, que também gostava muito dessa questão filosófica, e era um professor fantástico, um psicólogo maravilhoso, e sabia explicar isso como ninguém. Nós bebemos dessa fonte, o que nos deu, né, um conhecimento muito importante. Nós somos muito gratos por isso. Mestre, além, você